Olá, oitavo ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Nas nossas aulas de ciências, nós temos aprendido sobre o sistema genital feminino. A gente aprendeu sobre diversas mudanças que acontecem no corpo da mulher durante a adolescência e a gente aprendeu o porquê que isso tem acontecido, né? A gente falou sobre os hormônios femininos e a gente aprendeu sobre o ciclo menstrual nas nossas últimas aulas. A gente falou sobre o FSH, o LH, estrógeno, progesterona. Entendemos por que as mulheres têm algumas alterações de humor e entendemos como que o corpo se prepara para uma possível gravidez e que quando ela não vem, a mulher menstrua. E hoje a gente vai falar então sobre quando ocorre a fecundação, ou seja, quando o corpo se prepara e a possível gravidez chega. Então, vamos, por favor, abrir aqui na página 9 do livro 3 de Ciências do SAS. Então, aqui na página 9, a gente vai falar sobre a fecundação, que a gente já conversou e a gente sabe que a fecundação é quando o gameta masculino e o gameta feminino se unem. Então, gente, o gameta masculino ele é depositado no canal vaginal do corpo feminino através do ato sexual quando o homem ejacula. E esse gameta masculino, ele tem uma cauda, ele é móvel, então ele vai se movimentar e vai nadar em direção ao ovócito 2, que é o futuro gameta feminino, né? Muitos gametas masculinos, eles morrem no meio do caminho, mas a gente viu que no sêmen tem tanto o líquido prostático quanto o líquido seminal, que são dois líquidos que auxiliam na sobrevivência desse espermatozoide. O líquido prostático, ele vai ser um líquido que neutraliza a acidez da vagina e o líquido seminal, ele tem alguns nutrientes para garantir então a sobrevida desse espermatozoide. E o espermatozoide, ele pode sobreviver até 3 dias no interior do corpo feminino. Então, gente, sobrevivendo até 3 dias no interior do corpo feminino, ele pode então conseguir encontrar o gameta feminino se a mulher ovular. Então, a gente trabalha com o período fértil. Então, se a mulher tiver relações sexuais próximos ao seu período de ovulação, a gente fala ali 3 dias antes do dia da ovulação e 3 dias depois do dia da ovulação, pode ser, né, tem uma maior chance de que essa mulher engravide, ok? Então, a gente chama isso de período fértil ou janela da fertilidade, tá bom? Então, gente, a gente vai conversar e vamos falar que o gameta masculino chegou e conseguiu penetrar dentro do ovócito 2. Gente, quando ele consegue, então, penetrar dentro do ovócito 2, esse ovócito 2 rapidamente ele se desenvolve em óvulo e daí os núcleos das duas células, né, do espermatozoide e do óvulo se fundem e forma o zigoto ou célula ovo. E daí essa célula, ela rapidamente se divide, fazendo mitoses, originando 2 células, 4 células, 8 células, 16 células, vai formando uma bolinha de várias células e daí vai formar o feto, né, e o embriãozinho, e daí então ele vai sendo empurrado até chegar no útero. Chegando no útero, ele pode ser implantado na parede uterina se ele encontrar uma parede uterina em boas condições, né? Se ele encontrar lá a parede uterina bem fofinha, bem cheia de vascularização, igual a gente viu, né? Que ela precisava estar preparada para a chegada desse embriãozinho, tá bom? Então, tudo isso demora aí cerca de 5 a 6 dias para esse embrião chegar até o útero. E
se implantar no útero. Então, a gente chama esse processo de implantação do embrião no útero de nidação. É assim que chama, com N. Nidação, tá? Então, olha aqui o caminho que a gente tem na página 9, ó, tá representando tudo isso, olha só. O ovócito 2 foi liberado, encontrou o gameta masculino aqui, foi fecundado, formou o zigoto. Enquanto ele estava caminhando aqui pela tuba uterina, sendo empurrado pelos cílios, né? Porque ele não tem perninha para caminhar, nem cílios, nem flagelos, nem nada. Então ele estava sendo empurrado pelos cílios, ele estava fazendo aquelas divisões celulares, olha, era uma bolinha de células. Chegou aqui no útero como uma bolinha de células, ele se implantou na parede do útero, porque ele encontrou uma parede do útero bem preparada e bem fofinha, num processo que chama nidação. E agora ele vai ter que desenvolver a placenta, que a gente falou, que é aquele órgão que vai fazer as trocas dos nutrientes, oxigênio, gases, excretas, que a gente falou que é tão importante para o desenvolvimento embrionário, tá bom? Então, aqui vai começar a gravidez e o período gestacional. Gente, se a mulher liberar 2 óvulos e os 2 forem fecundados, vão chegar aqui 2 embriões e os 2 podem se implantar. E daí a gente vai ter gêmeos não idênticos ou gêmeos dizigóticos, 2 zigotos diferentes. Então, a gente tem gêmeos não idênticos, né? Porque 2 materiais genéticos diferentes. Agora, se durante esse caminho aqui, essa massa celular, essas células, por algum motivo, elas se separarem e daí elas vão formar 2 embriõezinhos, a gente vai ter gêmeos idênticos, gêmeos univitelinos, gêmeos idênticos, né? Gêmeos monozigóticos, porque eles se originaram de um zigoto só que por algum motivo se diferenciaram. Então, eles vão ter que ser do mesmo sexo, né? Porque eles vão ter exatamente o mesmo material genético, tá bom? Então, gente, aí a gente começa a gestação. A gente já conversou sobre a importância da placenta. Falei pra vocês que a placenta, ela tem tanto tecido da mãe, né, do útero da mãe, quanto a do bebê. Falei pra vocês que a placenta são os vasos sanguíneos da mãe e do bebê que ficam bem juntinhos assim, um do ladinho do outro, que não é que o sangue da mãe passa pro bebê e do bebê pra mãe, isso não acontece. É que eles ficam tão juntinhos assim, ó, que as substâncias, os nutrientes da mãe passam pro sangue do bebê. O oxigênio do sangue da mãe passa para o sangue do bebê. O gás carbônico do bebê passa para a mãe. As excretas que o bebê precisa jogar fora passa para o sangue da mãe para a mãe jogar fora. E olha aqui a representação disso, ó. Os vasos sanguíneos da mãe e os vasos sanguíneos do bebê. Olha, eles estão tão pertinho que a substância passa de um para o outro. Tá aqui na página 11 essa representação, tá vendo? Então, a placenta é muito importante para que isso aconteça, para que ocorra a transferência de nutrientes da mãe para o bebê, de oxigênio da mãe para o bebê e de gás carbônico e de excretas do bebê para a mãe, para que a mãe consiga jogar fora isso para o bebê, tá bom? E além disso, a placenta também tem uma função muitíssimo importante. Ela vai produzir um hormônio que chama gonadotrofina coriônica. Você fala, nossa, que nome! É um hormônio que tem, né, a sigla de HCG. É um hormônio exclusivo da gravidez. A mulher só vai produzir esse hormônio quando ela tá grávida, porque quem produz é a placenta e a mulher só tem placenta dela dentro dela quando ela tá grávida. É esse hormônio que faz o teste para saber que a mulher tá grávida, sabe? Quando fala assim, eu vou fazer o teste da gravidez. Tanto aquele que faz xixi no palitinho, quanto faz o teste de sangue para saber se a mulher tá grávida, é esse hormônio que mede. Sim, porque daí a placenta que tá produzindo só vai ter placenta dentro da mulher quando ela tá grávida. Tá vendo? Só vivendo e aprendendo. Sabe o que esse hormônio faz? Ele faz com que o corpo lúteo, aquele que produzia a progesterona, continue produzindo progesterona. E se continua produzindo progesterona, gente, mantém a parede do útero no lugar.
Porque imagina só, se deixasse de produzir progesterona, a parede do útero ia descascar. E se descascar, ia levar o embrião embora. E daí a moça ia sofrer um aborto espontâneo. Gente, então é muito importante que até o fim da gravidez a progesterona continue sendo produzida. Se em qualquer momento ela deixar de ser produzida, a parede do útero descasca e o embriãozinho vai junto, o feto vai junto, porque daí a placenta vai descolar. A placenta não pode descolar por nada, tá bom? Então é muito importante que a manutenção do endométrio seja feita até o fim da gravidez. A placenta é chamada de anexo embrionário, porque está anexo ali ao embrião, né? E a gente tem alguns outros anexos embrionários que são muito importantes. A placenta fica ligada ao bebê pelo cordão umbilical, que fica ligado na barriga do bebê e que hoje todos nós temos uma cicatriz do cordão umbilical, que é o nosso umbigo. Mas um outro anexo embrionário muito importante é a bolsa amniótica ou o saco amniótico. Ele ficava ao redor de todos nós, a gente pode observar aqui, olha só, esse é um ultrassom de gêmeos. Então, olha só, é uma bolsa que fica ao redor de todos nós, cheia de líquido dentro. Obviamente que aqui não tá colorido o líquido, não dá pra ver, né? Mas a gente dá pra ver, ó, que ele tá dentro de como se fosse um saco, né? Então, ó, e aqui dentro tá cheia de líquido. Aqui, ó, também cheia de líquido. Esse líquido evita que o bebê resseque, então, protege ele contra a dessecação, que a gente fala, e também contra choques mecânicos. Porque se ele sofrer qualquer pancada, ele está dentro de um líquido, e o líquido sempre amortece os choques, tá bom? Então, os líquidos sempre amortecem os choques, não vai deixar, então, que qualquer impacto chegue no bebê, porque ele está protegido por um líquido antes, e isso é muito importante para a gestação e o desenvolvimento do bebê. Gente, aqui na página 12, a gente pode ver como que é o desenvolvimento do bebê mês a mês. Olha que legal que é. No primeiro mês, que são as 4 semanas, acredite, olha, parece aqui um negocinho esquisito, né? Uma bolinha, coisa mais estranha que é. Mas no primeiro mês, já começa a formar os órgãos, os sistemas e o coração já tá batendo. Gente, nas 4 primeiras semanas o coraçãozinho já tá batendo, acredite. No segundo mês, já está formando o sistema nervoso, digestório, circulatório, o embrião mede 4 centímetros e o coração já bate 150 vezes por minuto. Muito rápido bate o coração dele. No terceiro mês, mede 14 centímetros, todos os órgãos internos já estão formados. E com 14 centímetros, olha aqui, já tem meio formato de gente já, né? Muito incrível o desenvolvimento. No quarto mês, que tem 16 semanas, o feto já se movimenta, suga e engole. E também é capaz de perceber alterações de luz e já percebe os gostos, gente. Doce, amargo, já começa a perceber. Gente, só tem 4 meses e já percebe os gostos. Olha que incrível. No quinto mês, já nascem os primeiros fios de cabelo, sobrancelha, os pelos do corpo. Gente, só 5 meses. No caso das meninas, já está formando tuba uterina e útero. E nos meninos já tem os órgãos genitais que já podem ser vistos através do ultrassom, tá bom? O feto mede aqui 25 centímetros e já chupa o dedo, franze a testa, super bonitinho, dá pra ver no ultrassom. No sexto mês, que são 24 semanas, ele já reconhece sons externos, reconhece a voz da mãe, o som da respiração. Os lábios e as sobrancelhas já estão bem visíveis, já começa a formar as impressões digitais deles. No sétimo mês já mede mais ou menos uns 35 centímetros. Ele já está bocejando, abrindo os olhinhos, está movimentando. E aqui ele está crescendo, gente. Ele já consegue escutar as músicas, né? Reage aos estímulos. Se conversa, ele começa a se mexer, né? Tá reagindo muito bem. No oitavo mês, ele começa a ficar já na posição do parto, já começa a ficar de ponta cabeça, tá bom? E ele começa aqui a engordar, né? Ficar mais gordinho, criar uma camada de gordura debaixo da pele.
e os pulmões já estão quase prontos. E já no 9º mês, gente, todos os órgãos estão completamente formados, ele está pronto para vir ao mundo, controla a respiração dele, está preparado para nascer, média de 45 a 50 centímetros. Olha a posição dele aqui no interior da mãe, já está de ponta cabeça, pronto para vir ao mundo. E como que ele vem ao mundo, gente? Vem ao mundo de parto, tá? O parto pode ser o parto normal, que é o parto vaginal, né? Então aqui tem a representação do parto vaginal. No caso aqui, essa representação, a moça está deitada. Gente, a posição correta para o parto vaginal é aquela que a mulher se sente mais confortável, tá? Não tem uma posição correta, é aquela que a mulher estiver mais confortável. E no caso, a gente já conversou antes que quando há um perigo para a mãe ou para o bebê, pode ser realizado o parto cesariana ou o parto de cesárea, quando é feito um corte aqui embaixo, né, na barriga da mãe, e com o auxílio médico o bebê é retirado, tá? No caso do parto normal, as paredes do útero se contraem para ajudar a empurrar o bebê. Como que o corpo sabe que o bebê está pronto? Porque o corpo libera um hormônio que chama ocitocina, que faz as paredes do útero se contraírem para expulsar o bebê. E lembra daquela bolsa cheia de líquido, a bolsa amniótica? Como o útero está contraindo, aquela bolsa de líquido se rompe e daí o líquido escorre pela perna da moça, né, pela vagina, e daí escorre pelas pernas. E é assim que a moça vai saber, então, que a hora do parto está chegando. Ela começa a sentir as contrações e que a bolsa se rompeu. E é por isso que fala, nossa, a bolsa se rompeu, o parto está chegando, né? Então, é assim que sabe, tá bom? Gente, eu peço que vocês façam o Agora é com você, aqui da página 15, e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!